virar aqui com o WhatsApp aqui mesmo, tá? Então, só uma questão que surgiu anteriormente é sobre a relação que existe desses da própria geometria do mapa, que você pode ver ali que existem 4 losangos, não? Que são as casas centrais, que hoje nós vamos ver que são conhecidas como Kendra, e 8 triângulos posicionados em diferentes situações, né? Essa questão geométrica, que na verdade tem uma situação muito interessante, apesar de que é importante comentar, obrigado, é importante comentar que nós estamos usando a metodologia do norte da Índia, tá? O estilo do norte da Índia, ele é naturalmente trazido, não? E foi após essas questões dessas invasões pérsicas. Vocês sabem muito bem que todo o norte da Índia foi conquistado pelo imperador Mughal, né? Então é uma coisa que tem uma influência árabe, né? Muito forte no norte da Índia, né? Essa questão, por exemplo, dos muçulmanos, né? Por quem já foi para a Índia, né, já pôde entender, né, que apesar de ser tudo muito, mais ou menos parecido, né, existem os muçulmanos, né, e existem assim, o que chamam de hindus, né, vamos dizer assim, tá? Essa segmentação hindu, vamos dizer assim, né, coloca toda a questão dos shivaístas, né, a questão dos Brahmakumaris, dos Vaishnavas, né, e todas essas linhas relacionadas que são oriundas, né, do conhecimento védico, tá? Então isso nós vamos colocando isso como indústria, certo? Mas os muçulmanos não, né? Os muçulmanos, vocês sabem que é uma outra segmentação, outro tipo de pensamento religioso que é bem mais, vamos dizer, recente, né? Do que o conhecimento védico, tá? Então, é só para a gente discernir, né? Que uma coisa não é a mesma, né? Você olha assim, aparentemente todo mundo é indiano, né? Mas ser indiano é simplesmente porque mora na Índia ou nasceu na Índia, né? Mas ser muçulmano ou ser hindu são pensamentos bem diferentes, tá certo? Na questão astrológica, para vocês saberem, né? Naquela época lá, né? Na época depois da guerra de Kurukshetra, né? Houve uma unificação do Império Védico, né, que houve a conquista, né, através da guerra, né, de Kurukshetra, houve a conquista dos Pandavas, né, então eles unificaram o Império, né, e o planeta ficou sob um comando único, né. Só tinha um imperador para o planeta todo, né, que era o rei Yudhishthira, tá? Isso há 5.000 anos atrás, tá? Isso daí até você não vai conseguir encontrar em muitos livros, né, de história, porque a história ocidental é uma coisa relativamente recente, né? Mas, então, naquela época, toda essa região aí da Mesopotâmia, né, ali onde que é hoje em dia o Iraque, né, o Irã, aquela região do Oriente Médio, fazia parte da Índia, né? Fazia tudo parte do subcontinente indiano, né? Era tudo uma coisa só, tá? Então, essa cultura, né? Principalmente a cultura védica, era uma coisa única que ele se espalhou, né? Era tudo uma coisa só, né? E com o passar do tempo, né? Até nas escrituras, eu acho que é, se não me engano, no Shiva Purana, fala do nascimento, né, dos muslins, né, da religião muçulmana e tudo mais, né, os princípios disso tudo, mas que posteriormente eles acabaram realmente conquistando o norte da Índia, tá certo? Por isso que tudo isso para explicar, né, que houve uma questão de diferenciação, né, do sul da Índia com o norte da Índia, porque o sul ainda permaneceu muito purista, né, muito, vamos dizer, imaculado, né, no seu pensamento védico puro, né.
Já o norte sofreu influências do Oriente Médio, né? Já era um pensamento mais, eu vou dizer, mais ocidentalizado, vou dizer assim. Então, quando eu digo ocidentalizado, eu digo que era mais materialista, tá certo? E nós, por que a gente, então, você pode perguntar, né? Por que a gente utiliza, então, por que a gente não utiliza a técnica do norte, a técnica do sul, Horácio, já que a gente somos aí, estamos tentando, né, nos espiritualizar, né, essas coisas, porque a gente não tem ainda como dizer, né, de que nós estamos nos espiritualizando, né? O simples fato da gente nascer no Ocidente, né, já demonstra, né, a nossa incompetência espiritual, né? Essa que é a grande verdade, né? Você vai para o Oriente, né, principalmente para a Índia, para esses países mais, apesar de que hoje em dia você sabe, né, que a Índia está bem contaminada, né? McDonald's, Coca-Cola, aquelas coisas todas, né? Então já não é mais a mesma coisa, né? Bollywood, né? Aquelas coisas todas. Mas ainda em certas regiões da Índia continuam essa questão mais pura, né? O pensamento mais puro, e aí já não é o mesmo tipo de pensamento materialista. Na Índia, todo mundo lá sabe que não é o corpo, né? Todo mundo sabe disso, né? Não, as pessoas não se identificam com o corpo tanto quanto aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente você fala que você não é o corpo, né? Que você é a alma, tudo, os caras te começam a dar risada na sua cara, né? Não é uma coisa que é conhecida, né? Que é aceita, né? Não é houve uma influência do capitalismo, né, do pensamento cristão, católico aqui no Ocidente, muito forte, né, no sentido de colocar as pessoas dentro do mecanismo do poder econômico, né? Então, a gente não pode utilizar ainda, né, aquela configuração do sul da Índia, que ele, na verdade, ele vai no sentido horário e que as bhavas, né, são fixas, né, o que muda nesse caso são os rashis, né? Que na verdade o que é fixo são os rashis e o que muda são as bhavas, né? Diferente do que a gente está usando, né? Nós temos aqui que as bhavas são fixas, né? E os rashis são móveis, e além disso a gente vai do lado oposto, né? A gente vai em sentido anti-horário, né? E isso tem uma conexão direta com o que nós vamos ver hoje, no sentido de kendras e triconas, tá certo? Então, kendras, como nós vamos ver, né, que são essas 4 casas centrais, né, as 4 casas principais, e as casas tricona, não, que criam essas 3 cantos, os 3 triângulos dos cantos, né? Então, nós vamos verificar isso, e isso, tanto por uma perspectiva como pela outra, porque no sentido do norte da Índia, nós temos uma perspectiva muito mais materialista, que é o que nós somos, né? Por mais que você pense que você é uma pessoa espiritualizada, mesmo porque no Ocidente não existe uma forma de definir a questão da espiritualidade. Eu vejo, por exemplo, gente que fala, a espiritualidade para eles são pessoas mortas, né? Então, tem gente que acha que espiritualidade é coisa do Allan Kardec, né? Então é um pensamento perverso, distorcido, né? Da própria entendimento da palavra espiritualidade, né? Os caras falam espiritualidade como uma coisa meio fantasmagórica, né? Então é uma coisa que ainda não tem uma definição clara, né? Mas aqui a gente define a questão da espiritualidade como atividades, né, intenções que têm um objetivo, né, de melhorar, né, como ser humano, né, de enxergar os defeitos, identificar, corrigir esses defeitos. Além disso tudo, nós temos o trabalho, né, de adquirir virtudes, né, que a gente perdeu, né, e isso é um processo totalmente natural que aconteceu por causa de vários eventos que aconteceram nesse planeta, que já aconteceram há milhares de anos e que estão sendo trazidos à tona, né? Que ficaram
ocultos, né? Ficaram secretos aí durante milênios, né? E hoje em dia nós estamos tendo acesso a isso, né?